Vascaínos de todo o Brasil aqui, tamo junto para mais esse vídeo aqui, hoje quarta-feira, dia de Vascão, daqui a pouco aí na nossa telinha, né? Então vamos falar sobre esse jogo de hoje, de Vasco e Bragantino. Vamos também falar do Pedrinho, que notificou a 777, galera. SAF e clubes associativos estão em pé de guerra o tempo todo. Vamos falar também do Hugo Moura, que já está no Rio de Janeiro, já fez exames médicos, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Se inscreve, deixa o like e vamos embora. Então, rapaziada, deixou o like aí, né? Girou a vinheta, você se inscreveu. Vambora, as notícias aí que é o que nos interessa, né? Vamos lá, galera. O Pedrinho, né, presidente do Vasco, do associativo do Vasco e também sócio da 777 Partners no futebol Cruz Maltino, notificou a empresa 777 Partners na reunião na última sexta-feira. Tudo isso por quê? Porque está vinculando aí da mídia mundial que a 777 não terá o aporte financeiro, né, previsto para o Vasco em setembro, em cerca de 270 milhões de dólares, né, de reais, aí, sei lá, né, são de reais, perdão, né, tá aí rolando essa parada aí, tá falando que a 777 não tem dinheiro para poder fazer esse aporte. Com isso, o Pedrinho entrou com a sua notificação com o corpo jurídico do Vasco Associativo para poder garantir que esse aporte vai acontecer em relação ao Vasco. Então, Pedrinho aí tá aí lutando contra a SAF, tentando de alguma forma participar, e essa é uma forma de garantir o direito do Vasco, tá? Uma forma de que o Vasco tem essa parada de conseguir esse aporte que é extremamente necessário para o continuamento da SAF, para essa SAF, na verdade, porque se caso a SAF for vendida, a 777 precisa arrumar outro cara para poder assumir essa parte do Vasco, e isso pode incluir o próprio Vasco mesmo, né? Então, assim, há rumores de que a 777 não tem esse dinheiro para poder aportar, né, em setembro, e outros dizem que sim, né? Obviamente, o pessoal interno diz que sim, o pessoal de fora diz que não, coisa que a gente só vai descobrir quando chegar setembro, e a gente vai ter certeza ou não disso que está acontecendo. O fato é que o Pedrinho foi lá e notificou a empresa para poder saber se tem realmente o dinheiro para poder fazer esse aporte. Beleza, galera? Passando aqui para a próxima notícia. Hugo Moura foi aprovado nos exames médicos, né, e vai ser inscrito aí em instantes, se bobear, né, já vai estar sendo inscritos aí já para o próximo domingo, próximo sábado, perdão, contra o Fluminense, né? Ele que já passou nos exames médicos, chegou no dia de segunda-feira, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Já fez os exames nessa terça e hoje já deve estar sendo inscrito no BID, o nome dele já deve aparecer no BID para poder já começar a participar das partidas, né? Ele foi um pedido do Ramon Dias, né, um volante mais de marcação, para poder ajudar ali, conter, e acredito até que para dar mais liberdade ao Paí, que o Paí possa jogar um pouco mais tranquilo. O Hugo Moura foi contratado em definitivo, né, pelo Vasco, né, e nessa transação toda ainda a mulambada ainda leva 5 milhões de dólares aí, de reais, né, ou dólares, acho que é dólares, 5 milhões de dólares aí, de euros, perdão, 5 milhões de euros, né, nessa transação, até porque o Atlético adquiriu na época, pagou 5 milhões de euros por 50% e acabou vendendo por 10, recuperou os 5 e ainda deu 5 para a mulambada, né? Mas é isso, o Moura já chegou e está aí já à disposição do treinador Ramon Dias. Falando agora no treinador Ramon Dias e também no nosso jogo de logo mais, né, Vasco enfrenta o Bragantino hoje às 7 da noite, né, lá em Bragança Paulista, né, e isso vou passar para vocês aqui o retrospecto desse confronto, né, que vem muito aí, o Vasco está bem à frente, mas Red Bull Bragantino sempre foi um time muito difícil do Vasco jogar, né, então vou estar passando para vocês aqui o retrospecto dessa partida, né. Foram 19 jogos na história, né,
7 vitórias do Vasco, 10 empates e 2 vitórias do Red Bull Bragantino, né? Uma faixa aí de 37% para o Vasco e 11%, né, de vitórias para o Red Bull Bragantino. Foram 26 gols marcados pelo Vasco, sofrido 20%, né? 20 gols sofridos, né, nesse confronto, né? O Vasco acaba fazendo mais gols do que sofrendo contra o Red Bull Bragantino, e com isso o Vasco vai confiante para essa partida de logo mais, né? A gente que precisa muito dessa vitória de hoje para manter o time ali empolgado, né? Para manter o time ali entrosado, jogando bem, né? A última partida nossa lá, a gente empatou em 1-1, né? Lá em Bragança Paulista, vencemos aqui no Rio de Janeiro, né? Vencemos por 2-1 aquele último jogo aqui em São Januário, que a gente conseguiu a vitória e conseguiu a permanência na Série A. E amanhã vai ser um jogo que a gente vai conseguir aí medir forças novamente com o Red Bull Bragantino, só que lá em Bragança Paulista. Ingressos para torcida do Vasco totalmente esgotados, não é novidade para ninguém, né? A torcida do Vasco já esgotou mais esses ingressos também, e a gente já está partindo aí para fazer o primeiro jogo fora de casa com a casa cheia. Para isso, vou passar para vocês aqui os relacionados que o Vasco tem para esse jogo de logo mais. Os relacionados para o jogo são os seguintes: Adson, Cleiton, David, De Luca, Galdame, João Vitor, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Puma, Ryan, Rojas, Rossi, Serginho, Esforça, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esse são a rapaziada que viajou no dia de ontem para São Paulo para poder enfrentar o Red Bull Bragantino. E 2 ausências, né, para essa lista de agora. Quais são essas ausências? O Eric Marcos já é o segundo jogo que ele não vem sendo relacionado, e o Medel, que está no Chile, né, chega ao Chile no dia de hoje ou amanhã, né, ele que foi acompanhar a mãe que não estava bem de saúde, né? Até força para o Medel. Então vamos aqui fazer uma corrente positiva e as nossas orações à família do Medel, né? A mãe dele, né, não estava passando bem. Ele saiu já do jogo de domingo, já embarcou para o Chile e chegou lá para poder resolver esses problemas por lá, né? Ficar um pouco com a família, e deve estar voltando entre hoje e amanhã. Então ele está fora desse jogo contra o Red Bull Bragantino. Com isso, galera, perante os treinamentos que a gente viu, acredito que não vai ter muita mudança. Acredito que vai ter uma mudança só, que é para o lugar do Medel, né? E eu acredito que o Vasco possa vir aí a enfrentar o Red Bull Bragantino exatamente com a mesma equipe que venceu o Grêmio no domingo, né? O Red Bull Bragantino veio ao Rio de Janeiro e empatou com o Fluminense, né, aqui no Maracanã por 2-2. Também deve repetir ali a sua escalação, exceto o goleiro, que pode ser o Lucão, nosso cria, né, que foi vendido ao Red Bull Bragantino. E vou trazer as escalações aqui das duas equipes para você agora. Vamos lá, galera. Começando pelo Red Bull Bragantino, que é o dono da casa, né? Apesar que, para mim, quando o Vasco joga, é sempre Vasco e alguém, né? É que eu vou seguir o roteiro aqui, então vamos lá, vamos seguir o roteiro, né? Red Bull Bragantino deve ter a seguinte escalação: Lucão, Andrés Furtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Raul e Gustavinho, Inácio, Laquinta, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. O técnico é o Pedro Caixinha. Esse deve ser o Red Bull Bragantino que entra para enfrentar o nosso gigantesco, que vem com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor no lugar do Medel, que está fora da partida, né? O Léo e Lucas Piton. Esforça, Galdames, Matheus Carvalho, David, Rossi e Verrete. E o nosso treinador é o Ramon Dias, auxiliado pelo seu filho Emiliano Dias. Então esse deve ser o Vasco que vai enfrentar o Red Bull Bragantino daqui a pouco, né, lá em São Paulo. Para mim, hoje, 2-1 Vascão. Quero saber de você aí. Clica aí também e comenta quanto que você acha que vai ser o jogo do Vasco. Eu acho que a gente também vence fora,
né? E também vence no domingo. Estou bem otimista, né? E vence também contra o Fluminense. Mas quero saber de hoje, você quer saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários aí, comenta aí quanto que vai ser o nosso jogo de mais tarde. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, né? Vocês estão vendo, eu não estou gravando muito vídeo, estou gravando mais especificamente os pré-jogos e os pós-jogos ali. Não vou entrar muito em notícias, vou comentar uma notícia importante ou outra, até porque o Vasco tem muitos canais aí que falam de Vasco, né? E vem trazendo notícias aí, a gente acompanha também, mas eu acho que essa parte da brigaiada aí fora aí, não que eu não queira me meter, vai chegar uma hora que eu vou dar a minha opinião, sim, né? Mas eu prefiro falar de futebol, que é o que nos interessa, que é o que move a gente, não só o futebol, né? Como o futebol, o futsal, o basquete, o vôlei, enfim, tudo que envolve o Vasco, que a gente está dentro. Então eu prefiro ficar com a parte esportiva do Vasco, né, do que ficar falando dessas notícias aí. Obviamente que vai chegar uma hora que eu vou ter que comentar, mas é normal, né? É normal porque a gente que trabalha com isso, que vive o Vasco, a gente tem que falar exatamente de tudo, né? Então, tamo junto, rapaziada. Deixa o likezão aí, se inscreve. Tamo junto. Valeu!